Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal de criptos. Como os vídeos estavam ficando muito longos, eu resolvi dividir a análise em 2 vídeos. E se vocês fizerem com que esse vídeo aqui bata a meta dos 20 likes, a parte 2 entra lá no quadro Você compraria? Onde eu também falo se eu compraria ou não a moeda de hoje. Mas no quadro Você Conhece de hoje, vamos falar sobre o que é e como funciona Zilliqa. E caso você queira conhecer uma outra criptomoeda, pede aí nos comentários que as mais pedidas ganham vídeo aqui no canal. E como você já sabe, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins educativos. Zilliqa nasceu como um projeto de tese desenvolvido na Universidade Nacional de Cingapura, que desenvolveu a ideia de fragmentação de blockchain. E em junho de 2017, a Zilliqa foi lançada. Sobre a equipe, você tem que saber que da equipe inicial formada por cientistas da computação, pesquisadores e engenheiros com doutorado, atualmente só o seu cofundador, Amrit Kumar, continua no projeto e atualmente essa é a nova formação da equipe. Em outubro de 2020, eles lançaram o ZilSwap, que é uma exchange descentralizada juntamente com a Switcheo. E de acordo com este documento, do quarto trimestre de 2021, o ZilSwap se enquadra nessa posição em relação aos seus concorrentes. Eles também desenvolveram o ZilPay, que é uma carteira Web 3.0, na qual é possível explorar ativos descentralizados e realizar transações financeiras com interoperabilidade. Ou seja, não há barreiras, você pode importar contas de qualquer carteira externa na cadeia e realizar também pagamentos em qualquer lugar para qualquer pessoa. Com relação à geração de renda passiva, a Zilliqa possui um esquema de staking com a intenção de aumentar a distribuição de operadores de nós. Os usuários podem apostar e ganhar ZIL de recompensa, mas eles precisam comprar e manter os ZIL tokens travados para poder apostar e ganhar. E você também pode minerar ZIL. Todas as informações estão disponíveis aqui no site oficial. Em uma rodada privada de captação de recursos lá no final de 2017, a Zilliqa levantou o equivalente a 12 milhões de dólares em Ethereum. Inicialmente, ZIL era um token ERC20 baseado na blockchain Ethereum, mas no final de janeiro de 2019, sua rede principal foi lançada. Com esse lançamento, os tokens ERC20 ZIL foram trocados por tokens nativos Zilliqa em fevereiro de 2020. De acordo com este post do blog oficial, a Zilliqa tem uma oferta finita de 21 bilhões de tokens, dos quais 60% ou 12,8 bilhões existirão no evento de geração de tokens ou TGE. Se você se interessar em saber a estratégia de distribuição percentual desse valor, depois acesse esse post. Sua linguagem de programação Scala foi lançada em maio de 2018 e a testnet foi lançada em novembro daquele ano e contou com a participação de mineradores e desenvolvedores para ajudar a testar a rede, que só foi lançada a público em 2019. Sua rede blockchain compartilhada permite que os desenvolvedores criem contratos inteligentes e dApps. Caso você queira aprender como programar nesse contrato inteligente, vem aqui no canal oficial do YouTube e aprenda com eles. Ok, tudo muito bem, tudo muito bom, mas o que é Zilliqa? Zilliqa, código ZIL, é um blockchain sem permissão de alto desempenho que permite que os desenvolvedores programem contratos inteligentes, bastante poderosos para empresas e aplicativos de maneira segura. De forma bem resumida, ser um blockchain sem permissão
significa dizer que as informações estão distribuídas na rede, ou seja, todos podem visualizar, mas elas estão criptografadas, privadas. O blockchain da Zilliqa emprega 2 níveis em seu protocolo de consenso. Isso é chamado de estrutura híbrida porque usa o Proof of Work e o BFT, que é a tolerância a falhas bizantinas, dando ao blockchain várias camadas. Esse formato torna difícil para um agente mal intencionado criar várias identidades para assim sobrecarregar a rede, no que é conhecido como ataque Sybil. Mas devo frisar que a rede não usa o Proof of Work como consenso. O POW é só uma parte dela. Zilliqa notavelmente foi o primeiro blockchain público a implementar o sharding em sua rede principal. Essa integração deu a Zilliqa a capacidade de escalar de maneira quase linear para atender às necessidades de sua crescente base de usuários. Mas o que é sharding? Para definir o funcionamento projetado de ZIL, shard, em português, significa fragmentar, dividir a rede em grupos menores, em fragmentos. Esses grupos podem, então, processar transações em paralelo, tornando a rede capaz de operar milhares desses grupos menores para obter uma aprovação de transação mais rápida. Podemos dizer que eles usam a lógica de dividir para conquistar, pois a fragmentação pode ser comparada à divisão de uma equipe de pessoas em grupos menores para realizar uma grande tarefa. Então, em vez de todos tentarem realizar o trabalho de uma só vez, diferentes grupos completam diferentes sessões para realizar a tarefa. Assim, o sharding torna o manuseio de transações muito mais rápido e eficaz. Quanto melhor a rede puder lidar com as transferências, mais nós você terá que ingressar nela. É como ter mais subgrupos para ajudá-lo a desvendar um quebra-cabeças. A principal vantagem do sharding é que o blockchain só precisa armazenar e processar dados transacionais nos nós de um único shard. Caso contrário, os dados teriam que passar por todos os nós da rede. Como resultado, a rede se tornaria progressivamente mais lenta a cada novo usuário. E a fragmentação resolve esse problema, dividindo uma única cadeia em cadeias paralelas. Aparentemente, Hedera tem uma lógica muito parecida. Depois, dá uma passadinha lá e ajude aquele vídeo também a bater a meta e liberar assim a parte 2. Conto com você, hein? Mas, por hora, é importante que você saiba que Zilliqa é mais um projeto concorrente a Ethereum. Além de Solana, Tezos, EOS, Tron, Cardano, Hedera e muitos outros que também concorrem no mesmo setor. E qual foi a falha que ZIL pretendia resolver na época? Bem, quando Ethereum surgiu, a visão era construir uma plataforma de aplicativos descentralizados que integrasse o conceito de criptomoedas para um uso mais prático. Mas isso gerou uma demanda tão grande na comunidade que revelou problemas de escalabilidade dos blockchains daquela geração, tornando Ethereum inchada e cara. Zilliqa, por sua vez, possui um blockchain com uma transparência e confiança da Web 3.0, tendo sido desenvolvido para eliminar essas preocupações com a escalabilidade. Por conta da sua estrutura, as taxas de Zilliqa são relativamente baixas devido à sua capacidade de lidar com transações com maior velocidade. O ZIL é o token nativo da plataforma que é usado para pagar taxas de transação, como também os mineradores pela verificação de transações na rede. Além da escalabilidade, a Zilliqa oferece uma camada de contrato inteligente que permite aos usuários criar contratos inteligentes usando o Scala, a linguagem de programação nativa da empresa, que é, segundo o site oficial, a primeira linguagem de contrato inteligente
revisada por pares a entrar em uma plataforma de produção. Ela é mais fácil de entender e mais segura em geral. E em meio ao boom do DeFi, Zilliqa está cada vez mais atraente para desenvolvedores de dApps. É importante que você saiba o que é e como funciona o Scylla para analisar se ele é competitivo ou não. E uma das melhores definições que eu encontrei foi desse site aqui. Vem ver. Scylla separa estado de função. Ela é uma linguagem de programação funcional que faz uma distinção entre os aspectos de comunicação de um contrato que abrange a transferência de fundos ou convocação de outro contrato do trabalho computacional real do que o contrato faz. A nova linguagem não é Turing Complete. Isso significa que ele não oferece suporte a aplicativos que precisam de certos tipos de loops ou instruções condicionais. No entanto, sua incompletude permite que ele seja submetido a provas lógicas formais. Isso é importante para fins de segurança. A comprovação de contratos permite que usuários saibam que um contrato é seguro de maneira verificável antes de usar. Scylla ajuda a estabelecer a distinção entre contratos funcionais suportados no Zilliqa e contratos dependentes de estado que o Zilliqa não pode suportar. Boa essa informação, não é mesmo? E não para por aí. Ainda temos muita coisa interessante para falar sobre o projeto. E eu também tenho que dar minha opinião, então ajude esse vídeo a bater a meta dos 20 likes para liberar a parte 2. Conto com você, hein? Te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau.